Bem, amigos do sétimo ano, a partir de agora vamos estudar o Brasil com base na regionalização. Uma divisão estabelecida pelo IBGE que divide o país em 5 regiões. Região Norte em verde, Nordeste em amarelo, Centro-Oeste cor-de-rosa, Sudeste salmão e região Sul em azul. A primeira região a estudarmos é a região Norte, a mais extensa do país, que corresponde a 45% do território. O aspecto mais marcante da paisagem da região Norte é a floresta amazônica. Essa área tem o predomínio de 2 climas. O clima equatorial, em vermelho, e ainda temos o clima tropical típico, em laranja. Então existe uma interação entre elevada temperatura e chuva intensa. Isso ocorre durante praticamente todo o ano. É a principal característica do clima equatorial. Isso favorece o desenvolvimento das variadas espécies vegetais que compõem a floresta amazônica. A vegetação predominante na região é a floresta equatorial em verde, cerrado em amarelo, campos em laranja e vegetação litorânea em lilás. Grande parte do relevo é formado por planícies, atingindo até cerca de 200 metros de altitude essas planícies. Então são essas áreas em verde escuro e verde um pouquinho mais claro. E é justamente nessa área de planície onde estão grande parte dos rios amazônicos. São rios de planície, então por isso são navegáveis. O grande volume de chuvas que ocorre nessa região contribui para a existência de uma extensa rede hidrográfica. A bacia amazônica é a maior do planeta. A floresta amazônica ela ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, que não se restringe apenas ao território brasileiro. Então podemos observar nesse primeiro mapa que a área de floresta ela ultrapassa os limites do território brasileiro. Aqui eu tenho a área de fronteira entre Brasil e Bolívia, Brasil e Peru, Brasil e Colômbia, Venezuela e Guianas. Então a floresta ela se estende até esses países que fazem fronteira com o Brasil que eu acabei de mencionar. Mas é no território brasileiro onde está a maior parte da floresta. E o governo federal brasileiro, ele instituiu uma área chamada de Amazônia Legal, que é justamente a área de atuação do governo brasileiro. Nesse mapa aqui podemos observar a Amazônia Legal, um termo utilizado para políticas dentro do território brasileiro. Então, economicamente, o extrativismo vegetal e o mineral são as atividades desenvolvidas na região norte e que são muito significativas, tanto em nível nacional como em nível internacional. Existe a exploração de recursos de maneira sustentável, porém isso é um desafio porque grande parte das atividades econômicas desenvolvidas nessa região envolve a exploração da floresta amazônica. E muitas vezes essa exploração ela ocorre com base na destruição. Temos outras atividades desenvolvidas por pequenos produtores, por ribeirinhos, como a exploração do cacau, urucum, gengibre. Existem as reservas extrativistas, que são áreas de domínio público destinadas ao extrativismo sustentável. Ainda existe nessa região o extrativismo mineral, com retirada de manganês, bauxita, ouro, estanho, ferro, e o garimpo, que é aquela prática artesanal. É a retirada de minério artesanalmente. Existe atividade industrial, sobretudo com indústrias de transformação, como eletrodomésticos e equipamentos de comunicação. E essas indústrias se concentram no estado do Pará, essa área aqui, e também no estado do Amazonas, onde tem um polo industrial chamado de Zona Franca de Manaus. Então aqui na Zona Franca ocorre a montagem de produtos utilizando peças importadas, e eles também já fabricam algumas peças necessárias para a produção. Região Nordeste, como o próprio nome já diz, está localizada na porção nordeste do território brasileiro. É uma região composta por 9 estados. Ela equivale a 18% do território brasileiro e reúne o maior número de estados do nosso país. Como já falei, são 9. Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Possui uma grande variedade de climas, embora sejam predominantemente marcados por temperaturas elevadas, e apresentam regimes de chuva diferentes. Então temos o clima tropical litorâneo aqui em verde. Essa área próxima ao litoral, normalmente ela tem um regime de chuva um pouco maior. Temos o tropical semiárido aqui em amarelo, onde o regime de chuva é bem menor.
é a área do sertão, da seca. Temos o tropical e o equatorial úmido. Então, tendo como base o mapa anterior, que é o mapa do clima, vamos comparar com o mapa da vegetação. Então, as áreas onde predominam climas mais úmidos, por exemplo, essa área aqui litorânea, onde o clima é tropical úmido, temos área de floresta. Vale salientar que essa floresta ela já foi quase que toda destruída pelo homem. Então, existem ainda uns resquícios de floresta aqui nessa área litorânea, que é justamente a Mata Atlântica ou Mata Tropical. Já no outro extremo, nessa área aqui, onde o clima é equatorial, a floresta é a floresta amazônica. Já no interior, aqui no centro, onde o clima predominante é o semiárido, a vegetação é a vegetação de caatinga, adaptada ao reduzido regime pluviométrico. E a rede hidrográfica é influenciada pela escassez de chuva na região. O Nordeste tem uma elevada taxa de urbanização, porém a população é distribuída de maneira irregular. Então, nesse mapa podemos observar que quanto mais escuro, quanto mais amarronzada a cor, maior o número de habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer, maior a densidade demográfica. Quanto mais puxado para o amarelo, menor a densidade demográfica. Então, entendemos que as áreas mais populosas estão no litoral e as áreas menos populosas aqui no interior. E aí podemos entender, temos aqui no interior questões relacionadas à seca, relacionadas à economia, falta de oportunidades. E na área litorânea nós temos empreendimentos, o maior número de empreendimentos, indústrias e turismo. Nas últimas décadas, as atividades industriais têm se diversificado e algumas indústrias que estavam restritas ao Sudeste chegaram ao Nordeste e estão conseguindo se espalhar, se organizar pelas áreas interioranas. Aqui temos a região centro-oeste formada por 3 estados apenas e o Distrito Federal, onde está Brasília, a capital do Brasil. O clima dessa região é predominantemente tropical, quer dizer, a maior parte do território tem clima tropical e tem uma característica bem marcante, com 2 estações do ano bem definidas, o verão, quente e chuvoso, e o inverno seco e com temperaturas mais amenas. E aí isso favorece o desenvolvimento de formações vegetais variadas. Aqui acima temos o clima equatorial, e aí nós temos a vegetação equatorial, ao norte temos a tropical, aqui em marrom, cerrado, cobrindo a maior parte do território, e o pantanal, aqui em cor-de-rosa. Ainda temos os campos aqui abaixo. Essa porção do território tem o predomínio de planalto, com serras e chapadas, e existe também aqui a nascente de vários rios. Esses rios são utilizados tanto para a navegação quanto para a produção de energia hidrelétrica. Uma das potencialidades econômicas dessa região é a agropecuária, e essa atividade nos últimos anos cresceu e transformou a região em uma das principais produtoras e exportadoras de produtos agropecuários do Brasil, como soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, e ainda tem a criação de suínos e aves. E essa agropecuária tem influenciado consideravelmente atividades econômicas e também o desenvolvimento de pesquisas em tecnologia, pesquisas ligadas ao campo. Essa produção, a maior parte dessa produção aqui, ela é enviada para o exterior, que carregam tecnologia também para agradar esse público de fora. E aí a atividade industrial também está atrelada à agropecuária, com as agroindústrias. Região Sul é a menor das 5 regiões brasileiras, formada por 3 estados, e representa aproximadamente 7% do território do país. Tem o predomínio do clima subtropical. Apresenta baixas temperaturas no período do inverno e verão quente, e as chuvas são bem distribuídas durante o ano. O relevo é composto por planícies, serras e planalto, esse aqui em laranja. Apresenta uma vasta rede hidrográfica, sendo que a maior parte dos rios corre em terrenos de planalto. As áreas com maior densidade demográfica são as áreas urbano-industriais, e as áreas de menor densidade são as que tradicionalmente estiveram voltadas à atividade agropecuária. Então, existe uma distribuição desigual. Observando as cores, quanto mais escuro, maior densidade demográfica, quanto mais claro,
menor a densidade demográfica. O predomínio da população urbana deve-se à intensa migração do campo para a cidade, que ocorreu a partir da década de 70. Também ocorreu nesse mesmo período a expansão das propriedades monoculturas, quer dizer, produção de apenas um tipo de cultura, como a de soja. Então, essa monocultura associada à mecanização das lavouras reduziu o número de trabalhadores do campo, gerando muito desemprego no meio rural. Junto a essa modernização agrícola, ocorreu o aumento da concentração de terras por causa do crescimento do número de grandes proprietários rurais, monocultores. Então, isso tornou cada vez mais difícil a sobrevivência de pequenos proprietários no campo. E aí temos essa migração que eu falei anteriormente. Atualmente, a agricultura corresponde a aproximadamente 40% da produção de grãos do Brasil, e parte dela destina-se ao mercado interno e outra ao mercado externo. As atividades industriais que se destacam são aquelas ligadas ao ramo da metalurgia. Tem também o automobilístico, o têxtil e o alimentício. A região sudeste é formada por 4 estados e juntos correspondem a cerca de 11% do território brasileiro. O clima predominante é o tropical, caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos secos, com temperatura mais amena. A população é irregularmente distribuída, como as outras regiões. As áreas mais densamente povoadas estão concentradas em torno das cidades, dos grandes centros urbanos. Então, São Paulo, capital, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui no litoral, Vitória, aqui no Espírito Santo. Então, essas áreas mais avermelhadas, entre vermelho e laranja, são as áreas com maior número de pessoas por metro quadrado. Cerca de 93% da população vive nas cidades. O Sudeste tem a maior densidade demográfica do Brasil, aproximadamente 91 habitantes por quilômetro quadrado. E aí o principal fator é o desenvolvimento econômico da região, que faz com que essa densidade seja elevada, o grande número de indústrias presentes, a oferta de emprego, a proximidade com o exterior, porque tecnologia e informação chegam primeiro nessa região, mas existe também a atividade do primeiro setor sendo desenvolvida, a agropecuária. Produção de amendoim, milho, café, cana-de-açúcar, laranja, criações, o extrativismo, principalmente petróleo e minério de ferro, e aqui temos os problemas ambientais causados pela intensa produção. Então temos aqui grandes cidades, um grande número populacional, veículos jogando gases na atmosfera, e também temos um problema bem grave aqui nessa região, que é enchentes. É um problema recorrente na região sudeste. Elas são associadas a alguns fatores, que são o período de cheias dos rios e a impermeabilização do solo. Quer dizer, as ruas são pavimentadas e isso faz com que a água não consiga se infiltrar no solo e, de acordo com a gravidade, a água vai seguindo para as regiões mais baixas e vai inundando. Existe também um acúmulo de lixo em áreas impróprias, que também contribuem para essa inundação. É também na região sudeste que temos alguns problemas ambientais atmosféricos, como a inversão térmica, as ilhas de calor, e o efeito estufa ele é mais sentido pela população. Então, para cada região brasileira, clima, vegetação, situação econômica e densidade populacional diferente. Como o Brasil é um país de extensão bem grande e um número populacional também elevado, isso faz com que essas regiões tenham características peculiares. Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas online, hoje referente ao quarto bimestre. As aulas referentes ao primeiro bimestre nós falamos de jogos eletrônicos, depois falamos de esporte e marca, ginástica de condicionamento físico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as lutas no Brasil. Para começar, vamos falar um pouco da história da luta. A luta se diz que é uma das atividades esportivas mais antigas do mundo. Nós sabemos que tem o atletismo, que é muito antigo, e as lutas mais ou menos nessa mesma idade, em termos de surgimento da luta.
A origem das lutas. A luta começou a ser disputada nos jogos da Grécia Antiga, no século 7 a.C. Então ela veio no século 7 a.C., começou a ser disputada nos Jogos Olímpicos. E veio se atualizando até chegar aos dias atuais. As modalidades nos dias atuais é a grego-romana e a luta livre. Então agora nós vamos falar sobre as 5 principais lutas praticadas no Brasil. Nós temos as 5 principais lutas praticadas no Brasil. É o judô, o muay thai, o jiu-jitsu, a capoeira e o boxe. São essas 5 as principais lutas, as lutas mais praticadas no Brasil. Vamos falar um pouco sobre cada uma. O judô popularizou-se no país a partir do ano de 1920. É uma das modalidades em que o Brasil mais ganhou medalhas na história das Olimpíadas. A partir de 1920 foi que se popularizou-se o judô no Brasil, tanto o masculino como o feminino. E o judô é o esporte que ganhou mais medalhas nos Jogos Olímpicos até os dias atuais. Então é um esporte que se destaca bastante nas Olimpíadas, que o Brasil tem grande destaque nas Olimpíadas. Uma outra modalidade muito praticada no Brasil é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele começou, ficou muito popular a partir da década de 1990, quando a família Gracie começou a ter grande destaque nas competições. Essa família começou a ganhar muitas competições, ou seja, ter muito destaque a partir de 1990. Então, o jiu-jitsu brasileiro é uma luta nova, que começou a se destacar faz pouco tempo, nova em termos de destaque brasileiro. Ela começou a se destacar a partir de 1990, ou seja, 30 anos atrás. E essa família Gracie começou a aparecer muitas pessoas dessa família ganhando destaque, ganhando competições. Então, com isso, o jiu-jitsu se popularizou-se no Brasil. O Muay Thai possui muitos adeptos no Brasil e é, assim como o jiu-jitsu brasileiro, uma das artes marciais praticada entre os lutadores. Ou seja, a maioria todos os lutadores eles praticam também o Muay Thai. Então, é muito praticada no Brasil, tem muitos adeptos no Brasil. A capoeira surgiu, não temos data definida do surgimento da capoeira. Só sabemos que a capoeira surgiu na época que os negros, os escravos, vieram da África para o Brasil e tinha as senzalas, aqueles locais onde eles ficavam. Então eles começaram a praticar a capoeira. E então o surgimento foi naquela época, não tem uma data definida, mas foi naquela época. Então surgiu aonde? Nas senzalas. Foi os negros que vieram da África que surgiu essa luta, a capoeira, que hoje é muito praticada no Brasil. O boxe teve poucos grandes pugilistas no Brasil. O boxe não teve grande destaque no Brasil. Os 3 principais foi Edejof, o Maguila e o Popó. Esses 3 foram os principais pugilistas brasileiros, os que tiveram grande destaque no Brasil. Os 3. O Popó, muito conhecido até hoje, as pessoas conhecem muito. O Maguila também. O Edejof já é mais antigo, poucas pessoas conhecem, mas foi um grande pugilista, foi bicampeão mundial. Agora vamos falar um pouco da história do jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, da história. O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes, de alavancas, torções e pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo. Vai tentar, o jiu-jitsu brasileiro, ele vai tentar derrubar o seu oponente ao solo, levar esse oponente ao solo e imobilizá-lo para poder ganhar a competição. Vamos ver
como surgiu essa palavra jiu-jitsu. Ju, em japonês, significa suavidade e brandura, ou seja, é uma luta suave, uma luta branda. Jutsu é a arte, é a técnica, daí o sinônimo de arte suave, ou seja, o jiu-jitsu é uma arte suave. As principais regras do jiu-jitsu: vitória direta por finalização ou contagem, de pontos. Eu disse, vai derrubar o oponente, ou seja, o adversário, e tentar finalizar a luta, ou seja, tentar imobilizar para finalizar a luta, ou então por contagem de pontos. Toda luta deve ser realizada num tatame e com um árbitro presente. Toda a luta de jiu-jitsu é num tatame e tem que ter um árbitro presente. Atletas que utilizam golpes ilegais ou técnica questionável podem ser punidos também por pontuação, o que pode levar à desclassificação. Ou seja, o cara dá um golpe ilegal, então ele vai ser punido por pontuação, perder pontos, ou então até ser desclassificado, dependendo do golpe ilegal que ele aplicou. As pontuações surgem surgem o seguinte padrão: 2 pontos, uma queda, você dá uma queda, então é 2 pontos. Joelho na barriga ou raspagem, 3 pontos. Por passagem de guarda, e 4 pontos por montagem ou pegada pelas costas. Se montar ou pegar pelas costas é 4 pontos, é a maior pontuação. A ordem da troca de faixa para a fase infantil, de 4 anos a 15 anos. A faixa branca, a faixa cinza com branco. Tem algumas escolas que tiram essa faixa intermediária, ou seja, essa faixa mista, mas outras não. A faixa cinza com preta, amarela com branco, amarelo com preto, laranja com branco, laranja com preto, verde com branco, verde e verde com preto. As faixas da ordem, a ordem de troca das faixas para a fase infantil, de 4 anos a 15 anos. Progressão da faixa para adultos, ou seja, acima de 16 anos. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. A faixa preta é a principal faixa do jiu-jitsu. Então, essas são as principais faixas para os adultos. A branca, azul, roxa, marrom e a última faixa, a faixa preta. Então são essas as principais as faixas do jiu-jitsu. A gente falou aí um pouco sobre a história do jiu-jitsu, que é um dos esportes muito praticados no Brasil. O judô, eu já disse que o judô foi o que ganhou mais medalhas olímpicas. Foi um dos esportes que ganhou mais medalhas na história das Olimpíadas. Mas o jiu-jitsu também brasileiro é muito praticado. Então as 5 lutas praticadas no Brasil foram essas: o judô, as principais, o jiu-jitsu, o muay thai, a capoeira e o boxe. Então com isso a gente termina a nossa atividade para esse 4º bimestre. Eu vou deixar no formulário do Google as questões para que você responda. E eu queria dizer a vocês que essa é a última aula que eu estou dando para vocês. O meu contrato encerrou agora, dia 13, e eu estou deixando essa aula para a gente fechar o ano, que eu não ia deixar faltando um bimestre só. Então, quando as atividades voltarem presenciais, quem sabe, vai vir um outro professor que vai fazer um trabalho com vocês. O meu contrato era um contrato de 1 ano e prorrogado por mais 1 ano, então não pode mais ser prorrogado. Então, infelizmente, eu não vou poder estar com vocês no próximo ano. Mas quem sabe um dia eu possa até ainda voltar. Não sei, no dia que tiver outros processos seletivos, e se eu for chamado para ir para essa escola, eu vou
com toda certeza. Adorei trabalhar com vocês esses 2 anos, apesar desse ano ter sido um ano diferente. O ano passado foi um ano bom. Adorei a escola, adorei todos vocês. Pode ter certeza que a Escola Azul Januário e vocês vão ficar no meu coração para sempre. E eu tenho certeza, o que eu tenho é só elogio para a escola e para vocês. Para mim, vocês são uns excelentes alunos e que eu desejo que todos continuem assim. E quem sabe um dia a gente se encontra por aí. Eu sei que eu vou sempre passar por essa escola, eu não vou esquecer a escola. Pode ter certeza que eu vou passar para fazer visita a vocês e aos meus colegas de trabalho. Mas meu contrato encerrou e próximo ano vem outro professor para vocês. Então obrigado aí, desculpa alguma coisa, se alguém não gostou do meu trabalho, mas é isso mesmo, a gente não agrada todo mundo, mas tenha certeza, vocês vão estar todos no meu coração. Obrigado e até uma outra oportunidade. Tchau.